Graça e paz, irmãos. Bom dia. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, na carta de Paulo aos Filipenses. E nessa manhã, irmãos, como temos feito já dia após dia, no santo dia do Senhor, vamos continuar nossos estudos nessa carta e falar novamente sobre aqueles magníficos versículos do capítulo 2 de Filipenses, versículos 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação, com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, amados, nós temos visto essa carta, temos estudado essa carta, temos visto quanto Deus tem falado conosco através dessa epístola. Na semana passada nós tratamos sobre esses dois versículos de uma maneira mais doutrinária, e a ideia é que hoje nós possamos apontar um pouquinho mais na prática, como desenvolver a salvação com temor e tremor. De que modo fazer isso? E nós percebemos, irmãos, como Paulo já vem nos orientando, que a ideia de Paulo é exatamente essa. Não é apresentar simplesmente doutrinas como ele fez em outras cartas, como nós pegamos na carta de Romanos, por exemplo. Uma carta bastante doutrinária, onde ele vai deixar a parte prática mais para o final. Nessa carta, irmãos, Paulo vai mesclando tanto a doutrina quanto a prática. E ele vai chamando os filipenses a uma vida prática, de uma vida cristã prática com o Senhor. Ele trata um pouco da base do Evangelho e ele chama a praticidade. Trata mais um pouco da base do Evangelho e chama a praticidade. Então a carta vai ser completamente, ela todinha vai ser feita dessa maneira. E aí Paulo vai apresentar para nós como viver o Evangelho. Como viver? Como conduzir na prática essas instruções que Paulo tem dado na carta aqui aos Filipenses. Como conduzir isso na prática do dia a dia. É isso que nós vamos tentar ver hoje, irmãos, com a graça do Senhor. Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Deus eterno, quão grande Tu és, ó Pai, e quão miseráveis nós somos, ó Deus. Miseráveis, Pai, em nós mesmos. Miseráveis, Pai, em nossos esforços pessoais, em nossas decisões carnais, em nossas determinações, ó Deus, destituídas e distantes de Ti. Senhor, livra-nos de nós mesmos, ó Pai, mas ajuda-nos, ó Deus, aumentando a nossa fé, para que possamos ver a grandeza do que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a grandeza que temos, ó Pai, em Ti, ao vir Tu, ó Pai, morares dentro de nós e efetuar em nós tanto querer como realizar. Quão grande glória é isso, Pai. Quão grande maravilha é isso, ó Deus. Essa verdade, ó Pai, é que deve nos mover, ó Pai. Independência e sujeição à Tua pessoa. Independência e sujeição ao Teu Santo Espírito. Não permitas, ó Deus, que façamos as coisas, ó Pai, a partir da força do nosso próprio braço, mas que na dependência Tua, Pai, possamos mover braços e pernas a percorrer uma vida de piedade cada vez maior, na dependência do nosso Senhor Jesus Cristo, na dependência do Teu Santo Espírito. Te peço, Pai, e te agradeço, ó Deus, por mais esse momento, esse culto de adoração ao Teu santo nome, Pai. Peço, ó Deus, pelos irmãos que não puderam estar conosco. Agradeço pelos irmãos que estão aqui nessa manhã, e que possamos dedicar esse dia, ó Pai, o dia do Senhor, a honra e glória do Teu santo nome,
para que Tu sejas glorificado em nosso meio, Pai, na nossa vida, na nossa igreja. É o que Te peço, ó Deus. Guia-me, ó Pai, nessa manhã, em quebrantamento, sujeição, humilhação diante de Ti, ó Pai, para que não venha falar nada, ó Pai, que provenha de mim, mas que provenha da Tua santa palavra. Pois ela, meu Deus, tem me quebrantado e tem humilhado, Pai, ao perceber, ó Deus, quão falho tenho sido, ó Deus, em me exercitar na piedade. Ajuda-nos, ó Pai, e mova-nos para que nós possamos cada vez mais exercitarmos na Tua piedade, tendo em vista sermos semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu Te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Então, amados, o tema da mensagem é: desenvolva a sua salvação. Isso é muito importante, irmãos, nós tratarmos sobre esse assunto, porque esse assunto se refere a toda a vida cristã. Desde que nós fomos, irmãos, salvos pelo sangue do Cordeiro, até agora, o que nos resta é o quê? É o período de santificação. Se nós não soubermos o que é santificação e como viver a santificação, na dependência do nosso Senhor Jesus Cristo, na dependência do Seu Santo Espírito, se nós não compreendermos o que significa isso, a nossa vida cristã está perdida. O que nós temos feito da nossa vida cristã? Esse é o ponto fundamental. Se a ordem é: desenvolva a sua salvação, e nós estamos num processo de salvação, de santificação, e não estamos sabendo como desenvolver, o que nós estamos fazendo na nossa vida cristã? O que nós estamos fazendo? Então aqui, amados, nós temos o objetivo de Paulo ao enviar essa carta aos Filipenses. Qual era o objetivo dele? Senão fazer um apelo prático à vida cristã. O objetivo de Paulo era restaurar então a vida de cada irmão em Filipos, e a vida, a unidade da igreja local de Filipos. Então nós vimos no dia do Senhor passado que é impossível fazer um apelo às pessoas que não foram justificadas pelo sangue de Cristo. Como você vai fazer um apelo à vida àquele que ainda não recebeu vida? Como você vai fazer um apelo à vida àquele que está morto? Não dá. Apelar a algum morto para ter vida é o mesmo que você tentar ressuscitar, acordar, despertar alguém que está morto. Todo o ensino cristão do Novo Testamento, ele é para quem? Para quem foi justificado, para quem tem vida com Deus. Tentar implantar uma vida cristã em alguém que está morto é você negar todo o ensinamento do Novo Testamento. Então é comum nós vermos, irmãos, por todo o Novo Testamento, apelos em prol do quê? De uma conduta santa, de uma vida santa, de um proceder cristão. Contudo, isso não desassociado de fundamentos teológicos. Paulo sempre vai trabalhar dessa maneira. Ele vai apresentar a doutrina e vai falar: agora coloque essa doutrina em prática. Ele sempre vai apresentar a parte, o fundamento teológico, e então chamar-nos a quê? A prática. Essa é a realidade do Novo Testamento. O Novo Testamento sempre vai expor e firmar primeiramente o quê? A doutrina. Somente depois ele vai nos confrontar dizendo que você crê nisso? Então agora viva a partir dessa realidade. Não é algo desassociado de fé, certo? Não podemos entender como algo desassociado de fé. É apresentada a doutrina, e aí é dito: você crê? Agora viva. Isso está muito ligado com o que Tiago apresenta. Mostra-me a tua fé por meio do quê? Das suas obras. Não é isso? Então, você aprendeu a doutrina, você creu na doutrina, você vai viver a doutrina. Se você aprendeu a doutrina, não creu na doutrina, você não vai viver a doutrina. Então, irmãos, é pela fé, mas é um agir pela fé. Não é um pela fé infrutífero. Infrutuosidade, irmãos, não provém de fé.
O que provém de fé é o quê? Obras. Então primeiro nos é exposto tudo o que foi feito por Deus em Cristo Jesus a nosso favor. Para depois aí sim dizer o quê? Assim pois, como nós vimos no versículo 12. Assim pois, amados meus. O que Paulo está falando? Paulo já apresentou a doutrina e agora está falando assim, ó. Assim pois, amados meus, obedeçam, façam, ponham em prática. Essa é a transição que os autores do Novo Testamento fazem, irmãos, entre a doutrina e a prática, a qual é indicada por expressões como, portanto, assim sendo, dessa maneira, logo, certo? Paulo apresenta a doutrina e diz, logo, já não sou quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele apresenta a doutrina e depois diz, portanto, sede santos como eu sou santo. Está percebendo? É tudo que o Novo Testamento está cheio disso. É apresentada a doutrina, entra-se com essa expressão e cobra-se o que do cristão? A prática. Sem essa transição, irmãos, da doutrina para a prática, não pode haver apelo à santidade. Pelo contrário, nós teríamos o que com isso? Somente um moralismo fútil, terreno, moralismo carnal, moralismo diabólico. É apresentada a doutrina, é chamado a fé e depois a prática. Então, queridos, percebemos com isso o quê? Que a fé é o vínculo que existe entre a doutrina e a prática. Aquele que professa determinada doutrina, esse vive na prática o que professa por meio do quê? Da fé. Certo? Quem professa uma doutrina, a qual não é expressa em vida prática, é um quê? Um hipócrita. Quem é o hipócrita? É quem professa a doutrina, ele diz crer na doutrina, mas não vive a doutrina. Esse é o hipócrita. Ele fala, ó, a verdade é essa. Tá, e qual o fruto que você está fazendo a partir dessa verdade? Não importa. A verdade é essa. Não. A verdade doutrinária, irmãos, não é matemática. Onde você apresenta lá uma fórmula e fala, ó, se você seguir essa formulazinha aqui vai dar certo para você. Mas tá, e com a sua vida? Não, com a minha vida não importa. É outra realidade, está desvinculado. Não. Para o hipócrita, irmãos, existe uma lacuna gigantesca entre doutrina e prática. E essa lacuna chama-se o quê? Incredulidade. Esse abismo deveria ser preenchido com o quê? Com fé, mas não. Está preenchido com o quê? Com incredulidade. E isso faz com que a doutrina seja o quê? Infrutuosa. Quem que não consegue colocar a doutrina em prática? O incrédulo. Mas ele diz que crê, não importa. Não importa o que a pessoa muitas vezes professa. Como que Jesus diz? Pelos seus frutos os conhecereis. Como se conhece alguém que verdadeiramente professa uma doutrina? Pelos seus frutos. Tem frutos? Não. É hipócrita. Tal hipocrisia, irmãos, está onde? No nosso coração. Essa concepção maligna, irmãos, de que doutrina está separada, está dividido de vida prática, faz parte de quem? De nós, pecadores. Somos nós que costumamos dividir o indivisível. Somos nós que cometemos essa torpeza para a nossa própria o quê? Destruição. Quantos de nós já não nos regozijamos em ouvir e nos deleitamos com as especificidades do Evangelho e nas elucubrações da doutrina cristã? Quantos de nós já não entendemos a eleição e falamos, nossa, mas a eleição é fantástica. Predestinação, meu Pai, que fantástico, impressionante. A soberania de Deus, glória a Deus por isso. A depravação total do homem, eu não tinha pensado nisso antes. Mas quando nós nos deparamos com apelo à vida prática, do tipo, viva essa doutrina que você professa,
Aí é o que acontece? Toda aquela grandeza doutrinária, ela perde seu encanto. Por que ela perde o encanto? É por isso que na estreiteza do caminho cristão, irmãos, o hipócrita afirma, mas calma aí, partir da doutrina para a prática desse jeito não é legalismo, não? Isso é próprio de quem? De quem é hipócrita? De nós. Isso não é legalismo, não? Eu vou ter que deixar a minha zona de conforto para desenvolver a minha salvação? Tendo em vista o quê? Uma vida mais santa, mais piedosa? Eu vou ter que abandonar meu comodismo para reunir toda a minha diligência de maneira a associar a minha fé todas as virtudes da vida de Cristo? É isso que tem que fazer? Eu estou achando que isso é legalismo, não é não? Não é legalismo isso? É assim que nós fazemos. É assim que o hipócrita faz. Ele admira, ele contempla as doutrinas, mas ele não creu fielmente nelas, firmemente nelas, para que possa viver uma vida prática. Irmãos, é essa atitude para com o apelo à vida cristã que vai revelar qual é o seu real relacionamento com a doutrina. Você tem visto a doutrina simplesmente como uma ideologia, simplesmente como uma filosofia, algo fantástico pela qual você pode ficar pensando, elucubrando? Ou você tem considerado a doutrina como o fundamento de uma vida prática? Você tem considerado a doutrina como algo indissolúvel da prática, está ligado uma à outra? Ou você tem visto as duas como distintas, as quais você pode escolher uma e negligenciar a outra? Irmãos, a doutrina deve culminar pela fé, aonde? Numa vida cristã prática. Do contrário, a doutrina perde o quê? O propósito. E aí, o que perde o propósito com a doutrina? Toda a palavra de Deus, que nós afirmamos ser a única regra de fé e prática nossa, ela perde o sentido. Por quê? Porque a doutrina vem por onde? Por meio da palavra de Deus. Se você está fazendo pouco da palavra de Deus, você está se deleitando na palavra de Deus, mas sem ter em vistas o viver prático do Evangelho, pode rasgar fora. Você está desprezando a palavra de Deus, você está desprezando o objetivo máximo da palavra de Deus. Nunca houve, irmãos, intenção, nem por parte dos apóstolos e nem por parte de Cristo, de apresentar uma doutrina, senão uma doutrina que levasse o quê? A uma vida cristã prática. É inevitável, irmãos, aquele que realmente conheceu a sã doutrina e a recebeu por meio da fé, é inevitável que ele viva a vida cristã. Ele viva de modo digno do Evangelho. Agora, se você se opõe a viver essa doutrina que você professa, tem algo muito errado acontecendo com você, algo muito preocupante acontecendo com você. Então, como diz lá em Apocalipse 2:5, arrependa-se e volte à prática das boas obras, das primeiras obras. Irmãos, não há teste mais revelador da minha condição espiritual do que a minha reação diante do apelo a uma vida cristã prática que as Sagradas Escrituras faz para conosco. Ela está apelando o quê? A eu colocar aquilo que eu creio por obras. É isso que ela nos ensina constantemente. Quando eu sou confrontado com esse sublime chamado da vida cristã, de viver uma vida cristã, a partir daquilo que eu tenho aprendido das doutrinas cristãs, eu percebo que isso está demandando de mim algo extremamente profundo. Por quê? Porque o apelo à vida cristã exige de mim o quê? Negar a mim mesmo.
tomar a minha cruz e seguir a Cristo. Me considerar o quê? Morto para o pecado. Exige de mim o quê? Mortificar a minha carne. Mortificar os feitos do meu corpo. Mortificar os membros do meu corpo. Isso dentre muitas outras exigências que o Novo Testamento faz, que a palavra de Deus nos faz. Percebem como é muito mais fácil você ficar discutindo teologia, discutindo doutrina, porque essa discussão não vai te exigir isso. É você colocar tudo que você tem aprendido em vida prática, em vida cristã com Deus, é que vai exigir negação de mim mesmo, tomar a cruz. E amados, percebam, um ímpio pode estudar teologia e pode se encantar com a teologia. Um incrédulo pode estudar teologia e se encantar com a teologia. Mas se ela não for traduzida em vida prática e não ficar evidente os frutos desse aprendizado, é fútil, é vão. Não estou dizendo aqui que você não deva estudar, não deva contemplar a doutrina, não, mas essa contemplação que você deve fazer, esse estudo que você deve ter, ele deve frutificar em vida cristã. É isso que Paulo está mostrando aqui, irmãos. É isso que é exigido de nós, uma transição segura da doutrina para a prática. É por isso que muitos preferem ficar ponderando, refletindo, contemplando a doutrina. Por quê? Porque isso não traz preço algum. Não existe um custo nisso. Não existe um custo nisso. Agora, para você sair dessa contemplação doutrinária e entrar numa vida cristã prática, há um preço muito alto, irmãos. Muito alto, que é o quê? A nossa própria vida. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz, considere-se morto para o pecado, mortifique a sua carne, mortifique os feitos do seu corpo, mortifique os membros do seu corpo. É morte, morte, morte e morte. Jesus disse em Mateus 16:25, portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida, por minha causa, achá-la-á. Já passou no coração de vocês o sentimento de falar assim, nossa, eu queria ser um teólogo. Mas poucos falam, eu queria ser um piedoso. A diferença, irmãos, é gritante. A diferença é gigantesca. Mas como nós somos da fé, irmãos, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, para a conservação da alma, e não daqueles que retrocedem para a perdição, como está em Hebreus 10, nós estudaremos o quê? A sentença polêmica de Paulo. Qual? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E vamos fazer isso em 3 partes. O que significa desenvolver a minha salvação? O que devo desenvolver na minha salvação? O que significa desenvolver a minha salvação? Segundo, como devo desenvolver a minha salvação? E terceiro, por que eu devo desenvolver a minha salvação? Então, o primeiro ponto é o que significa desenvolver a minha salvação. Então, aqui no versículo 12, vocês têm: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A palavra no grego aqui para desenvolver, irmãos, é katergazomai, que significa o quê? Aperfeiçoar, realizar, executar, produzir, levar a cabo, finalizar algo já
iniciado. Então a exortação prática do Novo Testamento, aqui por meio de Paulo, está fundamentada no quê? No fato de que nós já recebemos a salvação, nós já fomos justificados em Cristo Jesus, a salvação já nos pertence, nós já cremos no Senhor Jesus Cristo e já fomos por Ele justificados. Então a semente, ela já foi plantada. Agora eu devo o quê? Cultivar. O embrião já me foi entregue. Agora eu devo fazer o quê? Fazer com que esse dom cresça, se desenvolva, chegue à maturidade, frutifique e alcance o quê? A perfeição final. Eu possuo já o dom de Deus, a salvação. Eu não preciso me preocupar como se Deus tivesse o quê? Iniciado a sua boa obra e abandonado-me para que eu viesse a completá-la. Não, Ele começou, Ele vai completar. Você desenvolva. Essa relação que Paulo faz, irmãos, em Coríntios, com a semente, a planta, ela é impressionante, irmãos. Você tem uma semente, quem que faz essa semente germinar? Não é você, é Deus. Pega um feijãozinho, quem faz o feijãozinho germinar? Não é você, é Deus. Ele deu a vida àquele grão de feijão. Todos nós já fizemos essa experiência na escola, não fizemos? Pegar um algodãozinho molhado, colocar o feijãozinho e só aguardar. Você que fez aquilo? Não, Deus. Mas se você não tivesse pego o feijãozinho colocado no algodãozinho, teria germinado? Não. As coisas caminham juntas. Quem leva ao crescimento? Deus. Mas se você não regar a plantinha, ela cresce? Não cresce. Quem faz com que a planta dê fruto depois? O Senhor Deus. Mas se você não cuidar dela, ela vai frutificar? Não vai. É essa a realidade, irmãos. Deus não nos abandonou, falando assim, ó, eu comecei, tá? Agora você complete essa obra. Não, Ele começou, Ele vai completar, mas você desenvolva. Desenvolva. Ele está comigo, Ele está em mim. É Deus em mim efetuando tanto o querer como o realizar. É Deus agindo em mim para que o quê? Eu desenvolva a obra, concentrando todo o meu esforço nesse propósito. Então, amados, o primeiro ponto, o que significa desenvolver a minha salvação? Significa que eu, a partir daquilo que Deus já me concedeu, da vida que Ele colocou em mim, do dom que Ele me concedeu, eu a partir daí, eu comece a desenvolver aquilo que Ele me concedeu, sabendo que é Ele que vai levar a bom termo. É uma ação em dependência da ação de Deus. Agora, segundo ponto, como devo desenvolver a minha salvação? E nós lemos, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, tendo já a salvação como um dom imerecido de Deus, irmãos. Nós temos antes, primeiro de tudo, nós devemos o quê? Nos submeter inteiramente a Deus. É justamente isso, irmãos, que Deus requer de nós. Uma vida completamente rendida e submissa a Ele. E essa vida, irmãos, deve ser manifestada como? Em obediência a Ele. A semelhança da obediência exercitada por Cristo. Porque em Filipenses 2,8 diz o quê? Que tornando-se Ele obediente até a morte, Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, obediência, irmãos, completa e absoluta à vontade de Deus. Estão percebendo?
foi obediente até a morte. O que é exigido de nós para uma vida cristã prática? Morte. Obediência até a morte. Obediência até a morte de quem? De mim, do meu eu, do meu ser. Uma obediência completa e submissa à vontade de Deus. O que quer que Deus lhe pedisse ou pedisse a Cristo Jesus o Senhor, Ele estava sempre pronto a realizar. Então, amados, diante desse dom maravilhoso, o dom da salvação, quando Deus nos amou de tal maneira que deu o seu próprio Filho amado, que em tudo lhe alegrava, lhe trazia prazer, é diante desse dom maravilhoso que Deus tem todo o direito de exigir de nós completa submissão à sua vontade. É essa que deve ser a nossa atitude, irmãos. Em vista de tudo o que Deus fez por mim, em Cristo Jesus nesse mundo, eu devo desejar o quê? Ser-lhe agradável em todas as coisas. A vontade dele deve ser o quê? A minha vontade. Meu único interesse deve ser o quê? Viver para a sua honra e sua glória. Não é isso que o amor de Cristo faz conosco? Ele nos constrange a vivermos o quê? Não mais para nós mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5,14. Então, amados, o primeiro ponto, como desenvolver essa minha salvação? Submetendo-me inteiramente a Deus. Segundo ponto, como devo desenvolver a minha salvação? Evitando tudo o que é oposto a Deus. É exatamente isso que Deus requer de nós, irmãos. Que evitemos ou que odiemos tudo aquilo que é oposto a Ele. É por isso que nós somos chamados a odiar o mundo. Em 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós jamais podemos amar a Deus, irmãos, e ao mundo ao mesmo tempo. A organização e a estruturação desse sistema mundano, diabólico, irmãos, é oposta a Deus. A vida, sob a perspectiva mundana, ela é inimiga de Deus. Abram comigo em Tiago 4:4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4:4. Então, amados, aqui nós percebemos um aspecto do desenvolver da salvação, que é o quê? Rejeitar tudo aquilo que se opõe a Deus. É odiar tudo aquilo que é inimigo de Deus. O mundo é inimigo de Deus. Flertar com o mundo e intitular-se amigo de Deus é incongruente. Flertar com o mundo é ser inimigo de Deus. Como que você pode ser amigo daquilo que se opõe ao teu Redentor? Como você pode ser amigo daquele que se opõe ao seu Salvador? Ser inimigo daquele que me salvou é então o quê? Meu inimigo também. Não devo preocupar-me, não devo interessar-me, não devo deixar-me seduzir ou ser atraído por essas coisas do mundo. Devo evitar tudo aquilo que é contrário aos interesses santos e piedosos de Deus para comigo. Devo declarar o quê? Guerra contra esse sistema.
e contra tudo que lhe é próprio, a tentação, a carne, o pecado, Satanás. Se foi Deus em Cristo Jesus que nos libertou das malignidades do pecado, desse mundo, como poderíamos nós agir em parceria com esse mundo e amando o que dele provém? Quando nós nos acomodamos a esse sistema e nos confortamos a partir daquilo que nos é oferecido pelo mundo, nós somos o quê? Sendo amigos do mundo, inimigos de Deus. Irmãos, o que o mundo pensa? O mundo corre atrás do quê? De riquezas. Quantos de nós estamos correndo atrás de riquezas? O mundo corre atrás do quê? Dos seus próprios prazeres. Quantos de nós não temos corrido atrás dos nossos próprios prazeres? O mundo oferece para nós os mais diversos tipos de conforto. Quantos de nós não temos vivido uma vida em torno do conforto? O mundo quer que nós preservemos a nossa saúde. Para quê? Para que nós fujamos da morte. E nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa. Quando nós vamos ver, irmãos, histórias de missionários que corriam atrás da saúde do seu corpo e preservavam o seu corpo para que eles pudessem ter mais tempo nessa terra para pregar o Evangelho de Cristo. Aí a gente acha estranho. Quando nós vemos homens e mulheres que largaram tudo o que tinham para trás em prol do Evangelho, aí nós achamos estranho. Quando nós vemos homens e mulheres submissos à vontade de Deus, ainda que em meio à catástrofe, nós achamos estranho. Mas por quê? Porque foram homens e mulheres que não flertaram com o mundo. E quando todas essas coisas aconteceram, para eles não fez muito sentido, não teve muito impacto, porque a vida deles não estava nisso. Eles podiam sim dizer como Paulo: para mim o viver é lucro, mas o morrer é melhor, é Cristo Jesus. Estão percebendo, irmãos, como a ligação dessa carta está tudo andando junto, tudo culminando, irmãos, para uma vida cristã piedosa. Por quê? Porque Cristo Jesus fez isso por nós. Nós lemos agora há pouco, há uns domingos atrás, aqui no capítulo 2, do verso 5 ao 11, ou melhor, do 5 ao 8, o que Ele fez por nós? Ele entregou tudo o que Ele tinha por nós. Ele humilhou-se por nós. Ele fez servo por nós. Agora, o que é exigido de nós? A mesma coisa. Mas eu não consigo. Por quê? Porque o mundo ainda me atrai. Essa vida miserável ainda me atrai. Então, amados, devemos evitar tudo que é contrário aos interesses santos e piedosos de Deus para conosco. Devemos declarar guerra contra o mundo, irmãos. Se Deus, em Cristo Jesus, nos libertou do pecado, declaremos guerra contra o pecado. Se Ele nos libertou do mundo, declaremos guerra contra o mundo. Seria loucura você afirmar que é grato a Deus por Ele ter te livrado da escravidão do mundo, se todavia você continua seguindo em direção ao mundo. É loucura isso daí, irmãos. Por isso a ordem de Paulo: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Tornar-se inimigo do mundo é tornar-se inimigo de você mesmo, é negar a você, é tomar a sua cruz, porque tudo que o mundo te oferece é aquilo que está dentro de você e que é contrário a Deus. É tudo aquilo que vem de você, que brota da sua carne e é contrária a Deus. É isso que o mundo te oferece. O mundo te oferece um paraíso aqui, para que você não tenha o desejo de ir para o paraíso que te está prometido. Desenvolvei a vossa salvação, dê as costas para aquilo que te aliena de Deus.
Você recebeu o quê? Nova vida em Cristo Jesus. Você recebeu nova natureza. A salvação está posta à tua frente. Corra em direção a ela. É o que Paulo está falando. Lute por ela. Anseie por ela. Creia nisso e lute, esforce-se, reúna toda a sua diligência e desenvolva a sua salvação. É isso que Paulo está falando. Agora, quais seriam as ferramentas que nós podemos nos utilizar, das quais nós podemos nos utilizar para esse propósito? Quais as ferramentas que nós temos em Deus, em Cristo Jesus, para podermos combater o mundo, nos opor ao mundo, mostrar ao mundo o nosso ódio para com ele, porque nós amamos a Deus? Aqui, irmãos, nós temos alguns dos pontos que nós levantamos como igreja, inclusive, pontos necessários para uma vida cristã piedosa, pontos que o Senhor nos apresenta por meio da tua palavra e que são meios da graça para que nós possamos viver uma vida santa. A primeira delas, irmãos, é a palavra do Senhor, é a palavra de Deus. É ela que nos mostra tudo que temos em Cristo Jesus, tudo que Deus nos concedeu em Cristo Jesus. É por meio disso que nós podemos o quê? Odiar o mundo. É por meio disso, do que? De mergulhar completamente na sua santa palavra, é que nós conseguimos desenvolver a nossa salvação. Fazendo como? Alimentando-nos. Alimentando a vida que já existe em nós. A vida de Deus que já existe em nós, por meio do que? Da sua santa palavra. De modo que nós possamos chegar o quê? À maturidade. Que nós possamos frutificar e alcançar essa perfeição final. Então o meu objetivo deve ser o quê? Desenvolver a minha salvação. Como? Desembaraçando-me de todo o peso e do pecado que tenazmente me assedia. E correndo como? Com perseverança a carreira que me está proposta. Como? Lendo a palavra do Senhor, debruçando-me sobre ela. É ela que é a luz do meu caminho. É ela que é o pão da vida. É a palavra de Deus, irmãos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, irmãos, é a oração. Outro modo pelo qual, outro instrumento da graça de Deus, por meio do qual nós podemos nos opor ao mundo, é a oração. Orar, irmãos, por uma compreensão maior da palavra de Deus. Orar por um conhecimento crescente da pessoa de Cristo. Orar por uma porção maior do seu Santo Espírito. Orar pedindo a Ele o quê? Sabedoria, discernimento, entendimento. Para quê? Para você viver a vida cristã. Se eu creio, irmãos, que Deus me deu em Cristo Jesus a justificação, eu agora estou justo diante de Deus, e que todas as coisas que me conduzem à vida e à piedade foram dadas por meio dele, de Cristo Jesus, por Deus a mim. Por que nós passamos? Por que eu passo tão pouco tempo com o Senhor em oração? Como você pode dizer-se amigo de Deus se você não passa tempo com Ele? Você passa muito mais tempo flertando com o mundo do que em comunhão com o Senhor. Você é amigo do mundo. O amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Irmãos, é indo a Ele que nós podemos o quê? Desenvolver tudo o que Ele nos pede com respeito à salvação. É indo a Ele que a nossa fé é aumentada. É indo a Ele que, aumentada a nossa fé, nós podemos fazer das doutrinas o quê? Uma vida piedosa. É indo a Ele, irmãos, que eu passo a me sujeitar a tudo aquilo que me impulsiona em direção a Ele. Então, amados, a fé que nos leva a uma oração,
a oração diante do Senhor, dessa comunhão com Ele. Para os reformadores e os puritanos, irmãos, a vida cristã era uma ocupação de tempo integral. O problema é que para nós, a nossa vida cristã, muitas vezes, tem se resumido, tem se restringido ao dia do Senhor. Ah, hoje é dia do Senhor? Então hoje eu dedico a Ele. E os outros dias? Não, os outros dias eu estou cansado. Estou trabalhando muito. Eu tenho que correr atrás dos meus interesses. Eu tenho que correr atrás daquilo que me satisfaz. Eu tenho que correr atrás daquilo que me traz conforto. Eu tenho que garantir meu futuro. E a vida cristã deixa de ser uma vida vivida em tempo integral. E passa a ser o quê? Algo, um adendo, um acessório à sua vida. Irmãos, se a vida cristã é um acessório à nossa vida, nós não estamos sendo amigo de Deus, nós somos amigos do mundo. Os puritanos e os reformadores, irmãos, respiravam a vida cristã, tendo em vista o quê? Desenvolver a salvação deles dia a dia. E eu temo, irmãos, ser essa uma das maiores condenações que repousam sobre nossa cabeça. Por quê? Porque nós não temos reservado tempo para desenvolver aquilo que Deus nos deu, a salvação. Por isso temos sido crentes, cristãos tão mesquinhos, tão miseráveis, tão fracos. Qualquer probleminha, qualquer adversidade já nos abala. Uma pequena doença já me abala. Uma falta de emprego já me abala. Por quê? Porque todo o conhecimento que eu tenho das doutrinas, como um batista reformado, não tem sido acompanhado de fé para traduzir isso em vida prática. Isso é preocupante, irmãos. É preocupante. Devemos dar, irmãos, a devida glória, a devida honra àquele que nos deu tudo em Cristo Jesus. Tudo o que é necessário para a vida e a piedade já nos foi dado em Cristo Jesus. E a partir da leitura bíblica e da oração, nós devemos nos envolver com a memorização, nos envolver na nossa devocional diária, nos nossos cultos domésticos, na evangelização. Tudo isso são meios que Deus nos concede. Para quê? Para que desenvolvamos a nossa salvação com temor e tremor, irmãos. E aí eu pergunto para os irmãos: como desenvolver a minha salvação? Além de me submeter inteiramente a Deus e evitar tudo que é oposto a Deus, eu também sou chamado a fazer tudo com temor e tremor. A ordem aqui, irmãos, é: desenvolvei a vossa salvação com o quê? Temor e tremor. E aqui agora as coisas começam a ficar um pouquinho mais claras para nós. Quando Paulo diz com temor e tremor, ele não quer dizer para você desenvolver a sua salvação tendo a ameaça de perdê-la. Não é isso que está sendo dito aqui. Lembremos-nos do que a Bíblia diz, porque a Bíblia responde à própria Bíblia. Abram comigo em 1 Coríntios 2:3. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3, Paulo não está dizendo aqui que ele esteve entre os coríntios com medo de perder a sua salvação, e nem mesmo com uma espécie de covardia, com medo dos coríntios, não. Ele diz: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. O que significa isso? Humildade,
diligência, zelo, reverência. Um pouquinho mais à frente, 2 Coríntios 7. 2 Coríntios 7:15. Nessa ocasião os coríntios não haviam recebido Tito com medo de perder a salvação deles, nem mesmo com certo medo, temor da pessoa de Tito, não. Está escrito lá o seguinte, 2 Coríntios 7:15: e o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como o recebestes com temor e tremor. O que significa isso? Diligência, zelo, reverência, humildade. Em Efésios 6:5, vamos também para Efésios 6:5. Paulo está aqui orientando aos servos como que eles deviam agir diante dos seus senhores. E Paulo não está dizendo aos servos para que obedecessem com medo de perder a salvação deles, não. E também não está dizendo aos servos para servirem os seus senhores com medo dos seus senhores, também não, como vai ser dito nos próximos versículos. O que está sendo dito aqui é o seguinte: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo o quê? Aos Filipenses, no versículo 12 desse capítulo 2: desenvolvam a sua salvação com humildade, desenvolvam a sua salvação com santa reverência, empenhando-se com diligência cada vez maior, com zelo. Isso significa que nós devemos desenvolver a nossa salvação como? Com tremenda seriedade. Sobriedade é algo sério, deve ser considerado de modo sóbrio. Pense, analise, perceba a grandeza dessa ordem. É por isso que o salmista, no Salmo 2:11, diz o seguinte: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Como que eu posso servir o Senhor com temor e tremor se eu estou com medo de perder a salvação? Como que eu posso alegrar-me no Senhor se eu estou com medo de perder a salvação? Não é esse o conceito. Não é desenvolva a sua salvação com medo de perder a salvação. Desenvolva a salvação porque existe uma ameaça sobre você. Se você não fizer isso, você vai perder a salvação. Não, não é isso. Desenvolva a sua salvação com diligência, com santa reverência, com zelo, de uma maneira sóbria, encarando tudo com seriedade. Vocês percebem, irmãos, que foi isso que nós perdemos? Percebem que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e temos sido tolos. Por quê? Porque nós não percebemos a grandiosidade e a gravidade dessa ordenança. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. E sabe por que nós perdemos isso, irmãos? Ou melhor, sabe o que demonstra? O que mostra que nós perdemos isso? O fato de nós não sermos intencionais na nossa santificação. Como o pastor William abriu o culto hoje, nós temos tratado a santificação como algo místico. Um belo dia eu vou acordar e vai ter um desejo no meu coração tão grande que eu vou viver de maneira santa. Eu vou guerrear, vou lutar contra a preguiça tranquilamente. A preguiça vai ser fichinha para mim nesse dia. Nesse dia, a ira, não, eu vou estar flutuando. Nesse dia, a cobiça, a busca pelos meus prazeres, não,
eu vou estar totalmente abnegado para Cristo. É isso que vocês pensam? É isso que nós pensamos? Que a santificação é isso? Que um dia isso vai acontecer? Por que a piedade tem sido deixada de lado, irmãos? Por quê? Por que nós não somos mais pessoas conhecidas pelo temor a Deus? Por que há tanta diferença entre nós e os nossos irmãos do passado? Reformadores, puritanos. Por que estamos cada vez mais parecidos com o mundo, irmãos? Com os ímpios. Tanto na maneira de agir, como na maneira de pensar, como na maneira de se comportar, de andar nesse mundo. Por quê? Porque não existe mais, irmãos, humildade, santa reverência, seriedade, sobriedade. Não existe diligência, não existe zelo. Por quê? Porque nós temos tratado a vida cristã como um adendo, um acessório à nossa vida. Será que hoje dá para ir para o culto? Acho que dá. Então eu vou. Hoje não dá para ir para o culto, eu estou cansado. Hoje não dá para ir para o culto, eu tenho outras coisas mais importantes a fazer. Será que hoje dá para ter minha devocional? Hoje está tranquilo, dá. Mas e hoje? Não. Hoje eu já levantei atrasado, eu tenho que correr atrás de tomar um café para começar as minhas atividades. É assim que a nossa vida está sendo vivida. Eu digo, irmãos, com pesar no coração, porque em muitos aspectos eu tenho sido confrontado com essa mensagem. E a gente reclama de uma vida miseravelmente patética. Por quê? Porque nós não temos desenvolvido a nossa salvação com temor e tremor. Não existe temor em nós. Não existe tremor em nós. Que salvação você está desenvolvendo? Nenhuma. Você está enterrando o talento que Deus te deu. E olha o risco que nós estamos correndo com isso. Sabemos que todas as coisas nos foram dadas por Ele. Nós temos ciência de que é Ele quem realiza, quem efetua em nós, tanto o querer quanto o realizar. E nós estamos fazendo pouco dessa graça. Pouco! Parece que com medo de perdermos a salvação, nós agíamos melhor, não agíamos? Para analisar. Quando você tinha medo de perder a salvação, você rodava céu e terra para tentar agradar a Deus, para tentar convencê-lo de que você merecia o céu. E agora que você sabe que você tem em Cristo Jesus, o que aconteceu? E aí devemos ser o quê? Nessa circunstância, devemos até concordar com os arminianos, dizendo o seguinte, que dizem, mas se eu achar que já está tudo garantido, então para que eu vou trabalhar? Eles têm razão nesse sentido, com uma visão carnal. Uma visão carnal é assim mesmo. Eu faço, por quê? Porque o prêmio está lá na frente. Porque a recompensa está lá. Agora, uma visão espiritual de quem é constrangido pelo amor de Cristo, não funciona assim. Agora, por que nós estamos vivendo dessa maneira? Por outro lado, irmãos, parece que por medo de perdermos para o legalismo, nós afrouxamos as rédeas da vida cristã. Perceberam? E nós passamos a ignorar essa santa advertência: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Nós deixamos de lado o quê? O temor bíblico, o tremor bíblico. Abandonamos a diligência, o zelo, a reverência. Onde está hoje a nossa seriedade, a nossa sobriedade com a vida cristã? Parece que nós não compreendemos, irmãos, o risco que os nossos inimigos exercem sobre nós.
Nós temos por inimigos o pecado, a carne, o mundo, Satanás. Estamos no campo de batalha, estamos batalhando, guerreando. Mas parece que nós, dentro desse campo de batalha, é como se nós parássemos, com um tiro para todo lado, bomba explodindo ao nosso redor, e nós perguntássemos para o nosso colega que está do lado, falando assim: como que está meu cabelo? E minha barba, está bem? Está bem ajustadinha aqui? Que loucura é essa? Você está no meio da batalha, da vida cristã, onde você devia estar lutando, correndo, se esforçando, esmurrando o seu corpo, e você está preocupado com o quê? Com as coisas do dia a dia, com aquilo que o mundo cobra de você. Meus irmãos, parece que nós ainda não compreendemos o que foi que Deus fez por nós em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que Ele fez por você, o que Ele faz em você. Nós temos o Pai das luzes, irmãos, efetuando dentro de nós o querer e o realizar. Isso não gera em nós temor? Nós temos o próprio Deus soberano, Senhor dos céus e da terra, agindo em você e por você. Isso não te traz temor? Tremor? Isso não desperta em você uma santa reverência? Um santo temor? Um santo tremor? Percebam, irmãos, que o motivo do nosso temor e tremor não é a ameaça, mas sim a dádiva. É a dádiva. O Deus Todo-Poderoso, irmãos, Criador dos céus e da terra, o Senhor soberano, Senhor dos senhores, aquele que te elegeu, aquele que te redimiu, o teu provedor, o teu redentor, o teu Pai, Ele está em você, dentro de você, trabalhando, agindo, segundo o que? O seu santo querer. Creia! Creia! É só crer que vai te trazer um santo temor e tremor. Se você não crer nisso, irmãos, percebam que o seu querer é o querer dele, o seu agir é o agir dele. John Piper diz o seguinte, diz que nós devemos compreender, e quando nós compreendermos isso, nós passaremos a não esperar mais por um milagre, mas atuar o milagre que Deus já iniciou em nós. Essa é a santificação. Essa é a vida de piedade. Quando Deus, a partir do momento que nós entendemos e cremos que Ele age em nós, que Ele desenvolve, que Ele desperta em nós o querer, Ele capacita em nós o realizar, é que nós passamos da doutrina para a prática, por meio do que? Da fé. Creia nisso, creia, não espere por um milagre que não vai existir. O milagre já aconteceu, você foi ressuscitado com Cristo, você é nova criatura, existe uma natureza santa em você. Por que que o pecado está te dominando? Por que que o pecado está te escravizando? Porque você é incrédulo, porque você não crê. Quando nós atacamos os nossos pecados, irmãos, como egoísmo, a ira, a lascívia, aquele espírito crítico, a autocomiseração, tadinho de mim, a independência, o individualismo, quando fazemos frente a esses pecados, na dependência do Espírito Santo, sabemos o quê? Que é Deus agindo em nós. Agora, se você está morto, sendo dominado por esses pecados, o que está acontecendo? Deus está agindo em você?
nessa situação de morbidade? Irmãos, sou eu fazendo, mas Deus agindo em mim. É o meu querer, que é o querer de Deus em mim. É o meu realizar, que é o realizar de Deus em mim. É o Deus Todo-Poderoso, o Deus Onipotente, efetuando em mim, conforme o que? A sua boa vontade. Como nós podemos não temer, não tremer? Como podemos não perceber essa grandeza? Porque não há fé. Creia, creia, creia e arrependa-se da sua incredulidade, porque é ela que está fazendo com que você viva uma vida mesquinha, uma vida cristã patética, dizendo que é uma vida cristã, mas não é. Arrependa-se dessa sua morosidade, desse seu desleixo com a vida cristã. Arrependa-se da sua negligência, dessa sua indolência com respeito à santidade e à piedade, e creia que é o próprio Deus que efetua em você tanto o querer como o realizar, no que se refere ao quê? Ao desenvolvimento da sua salvação, à luta contra o pecado, ao ódio contra o mundo, à mortificação da carne e à resistência a Satanás. Tudo isso é Deus que opera em você. Ele já começou a boa obra, Ele há de completá-la. Então creia e corra, creia e lute, creia e ande, creia e opere, creia e realize. Porque essa sua negligência e indolência só mostra o quão incrédulo você tem sido. Só isso. E queira Deus que seja só isso. Na dependência do Espírito Santo, irmãos, e no poder do Evangelho de Cristo Jesus. Creia, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Creia, para que você lute, para que você corra, para que você opere, realize, desenvolva, sabendo que a tua resistência contra o pecado é a resistência do Deus Todo-Poderoso em você. A sua resistência contra o mundo é a resistência do Deus Todo-Poderoso em você. Então trema, seja diligente, ande em humildade, seja tomado por reverência e santo temor e tremor, lembrando o quê? Que o seu coração é enganoso. Em você, isto é, na sua carne, não habita bem nenhum. Não confie em você. Nós confundimos as coisas. Não é para você desenvolver a sua salvação confiando em você. Desse modo você está indo para o inferno. Você está sendo legalista, buscando salvação por meio de obras. De você, da sua carne, não vem bem algum. Mortifique a sua carne. Agora, se você se conhece, você sabe que seu coração é enganoso. E desse modo você não pode ser leviano, não pode ser negligente, irreverente com o pecado, com a sua carne, com o mundo, tratando o inimigo como seu parceiro, alguém comum a você, de mão dada com o inimigo. O cristão é alguém que desenvolve a sua salvação com temor e tremor, porque ele teme. A quem? Perder a salvação? Ele teme. A quem? O mundo não, ele teme a si mesmo. Ele sabe quão miserável ele é, e quão propenso para o pecado é o seu próprio coração. Ele teme que venha falhar, ele teme vacilar, ele teme discernir, irmãos, não discernir as sutilezas e os enganos do mundo, as sutilezas e o poder do pecado. Ele teme não considerar a sua própria fraqueza, ele teme negligenciar a santidade de Deus. É por isso que ele anda como?
com seriedade, com sobriedade, para não viver de modo indigno do Evangelho. Esse é o ponto, irmãos. O cristão teme a si mesmo, porque ele sabe quão traiçoeiro é o seu coração. E agora, irmãos, entraremos no terceiro ponto. Por que eu devo desenvolver a minha salvação? Nós já vimos o que significa desenvolver a salvação, nós já vimos como desenvolver a salvação. Agora, por que eu devo desenvolver a minha salvação? Porque foi exatamente isso que Cristo fez por você. Ele viveu como? Em sujeição completa ao Pai. Por quem? Por você. Em João 6,38 diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas sim a daquele que me enviou. Ele foi obediente o quê? Até a morte, e morte de cruz. É o seu exemplo que nós devemos seguir. Um exemplo de sujeição e submissão completa ao Pai. É assim que eu desenvolvo. É por isso que eu devo desenvolver a minha salvação, para ser semelhante a Cristo. Para ser semelhante a Cristo no que Ele fez por mim. Por quê? Porque Ele se humilhou por mim. Está em Filipenses 2, de 7 a 8. Ele entregou o seu corpo partido por mim. Ele verteu, derramou o seu sangue por mim. Em Tito 2,14 está escrito: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ele se deu por nós para quê? Para que nós fôssemos dele. Por que você deve desenvolver a sua salvação? Porque você é dele. Você foi comprado pelo sangue dele. E hoje, constrangido pelo amor dele, você vive para ele, ou deveria viver para ele. Em 2 Coríntios 5,14, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para quê? Para que os que vivam não vivam mais para si mesmos. Como temos vivido para nós mesmos? Buscado os nossos interesses, cuidado dos nossos prazeres, do nosso conforto. Não quero deixar a cama para uma devocional. Não quero deixar minha casa para o culto. Não quero. Por quê? Porque eu vivo para mim. E eu quero viver para mim. E eu estou muito bem obrigado com isso. É assim que você é constrangido pelo amor de Cristo por você. Por que eu devo desenvolver a minha salvação com temor e tremor? Porque devo buscar a honra e a glória dele. Irmão, se é ele que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar, isso significa que o meu desenvolver é o desenvolver dele. É ele que desenvolve a salvação em mim. Sendo assim, se eu desenvolvo a minha salvação, é para a honra e glória dele. Nesse caso, a honra e a glória do Pai estão em minhas mãos. Se eu desenvolvo a minha salvação, eu glorifico o Pai. Se eu não desenvolvo a minha salvação, eu não glorifico nem honro aquele que efetuou em mim tanto querer como realizar. Se falho em desenvolver a minha salvação, eu causo desonra ao nome de Cristo. Pois o Evangelho é o quê? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você creu no Evangelho, por que não há poder em você para viver uma vida cristã piedosa? Em 2 Timóteo 3 nós temos uma lista pecaminosa, do versículo 1 até o versículo 4, dizendo que nos últimos tempos os homens seriam egoístas, avarentos, jactanciosos, desobediente aos pais. Uma lista gigantesca de quê? De crentes. Porque no versículo 5 diz: tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Que poder esse? O poder transformador do Evangelho. Quem olha para a pessoa fala assim: nossa, ele parece uma pessoa piedosa. Quando você encosta nela, cadê a piedade? Cadê o poder do Evangelho transformando? Cadê Deus efetuando tanto querer quanto realizar? Não tem.
Então, amados, se o Evangelho de Deus se mostra sem poder para a salvação, como que fica a glória do Deus Todo-Poderoso? Lembremos-nos, irmãos, de que o mundo, ele julga o Senhor Deus e o seu santo Evangelho por meio de nós, o seu povo. É assim que você serve o seu Senhor? Quarto ponto, porque devo desenvolver a minha salvação? Porque devo operar, devo cooperar com o Evangelho. Devo cooperar com o Evangelho. As pessoas à nossa volta, irmãos, elas nos observam. Nós promovemos o Evangelho não somente por nossa boca. Não é pregar o Evangelho somente com a boca, mas é com a nossa vida que nós também anunciamos o Evangelho. Aquilo que nós pregamos deve ser autenticado pela nossa vida. Devemos viver de modo digno do Evangelho que nós professamos, de maneira que atraiamos a Cristo àqueles que nos observam. Paulo disse em 1 Coríntios 9:23, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar o quê? Cooperador com ele. Como que vocês têm vivido? O Evangelho é simplesmente um adendo à sua vida? É um ponto a mais no seu viver? Ou você tem vivido o Evangelho de modo que toda a sua vida seja vivida para cooperar com o Evangelho? Quinto, por que devo desenvolver minha salvação? Porque vou para o céu. Irmão, se você realmente é um cidadão do céu, se você tem o Espírito Santo como penhor da sua herança reservada para você na glória, se você está certo dessa maravilhosa herança reservada para você, se você tem essa bendita esperança, em 1 João 3,3 é dito, e assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Se há essa esperança da glorificação em você, você deve se purificar, desenvolver a sua salvação com temor e tremor. A purificação, irmãos, é resultado daquele que crê realmente, que passará dessa vida para a eternidade com Cristo, daquele que crê realmente, que será transformado à imagem de Cristo de uma vez por todas na eternidade. É esse que hoje está desenvolvendo a sua salvação, tendo em vista o que? Tornar-se mais semelhante a Cristo aqui, para que esse objetivo se concretize lá, na glória. Por isso que eu devo me preparar. Não demos tempo a perder. Não temos um segundo a perder. Estão percebendo a amorosidade que nos guia? Está percebendo o sono que te toma? Porque você não está vendo a grandeza do Evangelho de Cristo Jesus ao Senhor. Você não está vendo a grandeza de Deus, do que Ele fez por você. Creia, irmãos. E por último, por que eu devo desenvolver minha salvação? Porque é Deus quem começou a obra e é Ele que há de completá-la. O Senhor não vai deixar a obra pela metade, irmãos. Ouçam. E se você é filho de Deus e não obedece essa ordem, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, entenda, saiba que você será o quê? Disciplinado. Se diante de todos esses motivadores que estão sendo apresentados à nossa fé, nós não frutificarmos em justiça, é o nosso Pai que nos disciplinará, para que frutifiquemos em justiça. Em Hebreus 12:11 diz, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado, fruto de justiça. Você não quer produzir fruto por bem, você vai produzir fruto por mal. A disciplina do Senhor virá sobre você. E louvado seja Deus por esse Pai amoroso e bondoso que nós temos, que não nos abandona. A obra Ele começou, Ele vai completá-la. E Ele vai completá-la com você, desenvolvendo a sua salvação,
por bem ou por mal. Então desenvolva a sua salvação. Se você tem conduzido sua vida cristã levianamente, de modo negligente, e apesar disso não tem sido disciplinado por Deus, meu querido, se preocupe. Minha querida, se preocupe. Porque em Hebreus 12:8 mesmo diz: mas se estais de todos sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então, amados, que nós levemos, que nós ouçamos esse apelo nessa manhã, para desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor, para sairmos da doutrina e pela fé entrarmos na prática, para que não vivamos essa vida medíocre de contemplação da doutrina sem colocá-la na prática da vida cristã diária. Nós somos chamados, irmãos, a fazer o máximo que podemos, a partir de tudo aquilo que foi nos dado em Cristo Jesus por Deus, para vivermos uma vida santa e piedosa. Então, viva essa vida santa e piedosa, sem mimimi, sem estar cheio de você mesmo, sem buscar os seus próprios interesses, o seu comodismo, o seu conforto. Tira você de lado, morra, tome a sua cruz, negue a si mesmo, mortifique os membros do seu corpo, para que você viva uma vida santa com Deus. É para isso que nós somos chamados, irmãos. Reúna toda a sua diligência, associando à fé todas as virtudes que já lhe foram dadas por Deus em Cristo Jesus, como nós lemos em 2 de Pedro na semana passada. E desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Curvemos nossas cabeças, irmãos. Misericórdia pedimos, ó Pai. Disciplina-nos, Senhor. Não nos rejeites, ó Pai. Nós sabemos, ó Deus, que por Tua graça e Tua misericórdia foi nos concedido tudo em Cristo Jesus, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que Tu efetua em nós, opera em nós, tanto querer como realizar. E ainda assim temos sido negligentes, ó Pai, com o dom que nos foi concedido em Cristo Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário por nós, entregou o seu corpo, rasgou o seu corpo por nós, verteu o seu sangue. E nós aqui estamos, ó Pai, vivendo uma vida cristã medíocre, uma vida cristã patética, ó Deus. Senhor, aumenta a nossa fé, para que transformemos, ó Pai, tudo isso que temos aprendido, meu Deus, em prática de vida cristã piedosa, santa na Tua presença, Pai. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Quebranta-nos, ó Pai, trata-nos como filhos, ó Pai. Humilha-nos na Tua presença, para que sejamos úteis a Ti, ó Deus, e frutifiquemos em justiça, ó Pai. Ajuda-nos, anima-nos, ó Pai, diante de todas essas verdades. Tu estando dentro de nós, ó Pai, realizando tudo em nosso favor. Que sejamos impulsionados, ó Pai, constrangidos pelo amor de Cristo, a vivermos vidas santas, ó Deus. Vidas tomadas, ó Pai, pelo desejo de ser cada vez mais parecidos com Cristo. Que no nosso dia a dia, no nosso acordar, ó Pai, no nosso caminhar, no nosso deitar, no nosso levantar, no nosso comer, que em todos os momentos, ó Pai, tenhamos isto em vista. Tu começaste boa obra em nós e Tu hás de completá-la. Glória a Ti por isso, ó Deus. Obrigado, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a valorizar, ó Deus, a grandiosidade do Seu Santo Evangelho, a grandeza de Cristo, a grandeza dessas realidades. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Como podemos ser tomados por pecados
tão vis e desprezíveis, ó Pai, na tua presença, sendo que já temos tudo, ó Deus, tudo, Pai, que possa nos conduzir a uma vida santa e piedosa. Ajuda-nos, ó Pai, a crer, pois vemos que esse é um problema de fé, ó Pai. Dá-nos fé, aumenta-nos a fé, ó Deus, aumenta-nos a fé, que possamos nos desvencilhar, ó Pai, de todo esse peso do pecado que tenazmente nos assedia, ó Pai, e corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, ó Pai. Que possamos negar a nós mesmos, ó Deus, tomar a nossa cruz e seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo, para que a nossa salvação seja desenvolvida, ó Pai, com temor e tremor, sabendo nós que és Tu, ó Pai, que realiza em nós tanto o querer como o realizar, segundo a Tua boa vontade. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Ao nome do Senhor Jesus nós te agradecemos, ó Pai. Amém, Senhor.